queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, em nossa série Reflexões Espíritas. Todas as sextas-feiras, às 21h15, esta série está apresentando um estudo do livro Seara dos Médiuns, psicografia do Chico, editado pelo Espírito de Emmanuel. Livro esse que faz menção ao Livro dos Médiuns, escrito, codificado por Allan Kardec com a ajuda dos benfeitores espirituais. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 46 do livro Seara dos Médiuns, que tem como título União. Esse texto ele foi estruturado na reunião pública de 24 de junho de 1960, lá em Uberaba, Minas Gerais. E este capítulo do Seara dos Médiuns está diretamente ligado ao capítulo 31, dissertação número 20 do livro dos Médiuns. Então, nós vamos falar primeiro a respeito deste capítulo 46 do Seara dos Médiuns e depois, então, fazemos aí o comentário do livro dos Médiuns. Então, aliás, Emmanuel nos diz assim: compadece-te e ajuda, a fim de que possas servir na união para o bem. Não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. Não fosse o trabalho do operário que assenta tijolo por tijolo, não disporias de segurança no alicerce do próprio lar. Isso acontece nos elementos mais simples. Então, Emmanuel inicia a sua apresentação falando-nos exclusivamente a respeito da união, o quanto ela é importante no contexto da nossa vida comum. Porque quando nós nos compadecemos de alguma coisa, ou quando nós nos compadecemos de alguém e procuramos de alguma maneira ajudar, nós estamos servindo a união para o bem. E é claro que muitas vezes nós não vamos receber o agradecimento, nós não vamos receber a retribuição, mas se o fizermos com o nosso coração em paz e tranquilo, serenos da nossa obrigação e da nossa responsabilidade, jamais vamos nos preocupar com o reconhecimento ou com a recompensa. Faremos única e exclusivamente pelo bem, pela caridade, pela oportunidade de exercitar algo bom em favor de alguém. E vejam que interessante, ele nos coloca, logo no início do capítulo, dois exemplos muito significativos. Por exemplo, o lavrador, aquele que pega a semente seca e a trata de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito significativa, para que ela nos ofereça o pão no conforto da nossa mesa. E também aquele trabalhador, aquele operário que, colocando tijolo por tijolo, oferece-nos a moradia, para que com segurança e com o alicerce bem fundamentado, nós tenhamos o nosso próprio lar. Então, Emmanuel mostra para nós que o processo de união está diretamente ligado às coisas mais simples da vida, aos elementos mais significativos e muitas vezes para nós não tão significativos da caminhada de cada dia, porque é através da união
que nós conseguimos exercitar o bem em favor de tudo e de todos. E como eu disse anteriormente, esse bem se faz exclusivamente através da disponibilidade que temos, do amor que temos em fazer simplesmente por fazer, sem buscar em momento algum nenhum tipo de recompensa. Ele continua: repara, porém, a atitude da vida para que ninguém te falte a comunhão do progresso. Não condena ela o paralítico, porque não ande. Da cadeira de rodas, aliás, vamos voltar. Repara, porém, a atitude da vida para que ninguém falte à comunhão do progresso. Não condena ela o paralítico, porque não ande. Da cadeira de rodas. Não malsina os olhos enfermos. Brune lentes protetoras. Não relega os mutilados à própria sorte. Faz recursos mecânicos. Não se revolta contra os ignorantes que lhe torcem as diretrizes. Acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que lhe injuriam as leis. Acolhe-os generosamente no regaço do hospício. Então, novamente, agora, Emmanuel vem nos mostrar como isso verdadeiramente acontece nos momentos mais simples da nossa vida. Quando nós olhamos o paralítico, ele não está abandonado. A vida, o universo, Deus concede a ele a cadeira de rodas para que ele possa se movimentar. Os enfermos, que muitas vezes não enxergam, dá a eles lentes protetoras para que possam se locomover e ter uma vida equilibrada e feliz. Para os mutilados, os recursos mecânicos com as novas próteses que substituem aqueles órgãos, aliás, aqueles membros do corpo que foram infelizmente retirados. Contra os ignorantes, a luz da escola, e contra aqueles que são loucos e que injuriam muitas vezes as leis da vida, oferece a eles uma simples e acolhedora, generosa hospitalidade, muitas vezes no hospício. Então vejam como que a vida, quando nós olhamos de uma maneira mais profunda, como que a vida oferece a todos nós inúmeras oportunidades de união. Não há de maneira nenhuma, da nossa parte pelo menos, a possibilidade de reclamarmos de que a vida, ao longo da nossa caminhada reencarnatória, não tenha nos oferecido uma oportunidade de união, uma oportunidade de se aproximar mais ainda de nós e oferecer-nos algo que venha suprir aquela necessidade momentânea que estejamos vivendo. Em toda parte que nós olhamos, em todos os locais onde nós estejamos presentes, vamos encontrar sempre situações e pessoas que trabalham excessivamente na colaboração para um mundo melhor e para uma vida melhor para as pessoas. Poderíamos aqui falar de médicos, engenheiros, arquitetos, juízes. Poderíamos falar de pessoas que estão ligados à ciência, pessoas que estão ligados à literatura, à arte, à música. Em todos os setores da sociedade, em toda parte do planeta, encontraremos aqueles que estão verdadeiramente ligados à união com o bem. E de maneira nenhuma, a grande maioria preocupa-se, como eu disse lá no início,
com o retorno, com o reconhecimento. Essas pessoas se preocupam única e exclusivamente com o fazer, com o realizar. E nós ficamos imaginando o porquê que Emmanuel teria trazido para nós essa lição no capítulo 46, com o título União, falando-nos a respeito de todos esses pormenores que fazem parte do nosso cotidiano e que muitas vezes nós nem damos a devida importância. Porque dentro de um trabalho mediúnico existe também o processo de colaboração. Da mesma forma que os espíritos desencarnados necessitam de nós para que possam realizar as suas tarefas, para a ajuda à humanidade, nós também necessitamos dos espíritos para que possamos aprender aquilo que ainda nos falta, ou possamos reaprender aquilo que verdadeiramente ainda não conseguimos assimilar na nossa capacidade intelectual, moral e espiritual. Então, quando olhamos para o processo mediúnico, e lembre-se, nós estamos falando do livro Seara dos Médiuns, que é um reflexo, um pequeno comentário simples de Emmanuel a respeito do livro dos médiuns. Seara dos Médiuns, livro dos médiuns. Estamos falando de médiuns, estamos falando de mediunidade, estamos falando de reuniões mediúnicas, de reuniões dedicadas à assistência aos nossos irmãos desencarnados. Reuniões essas que são conhecidas no meio espírita como as reuniões de desobsessão. Dentro desses locais, dentro da casa espírita, num treinamento mediúnico ou numa reunião de desobsessão, nós vamos encontrar sim o espírito de colaboração. Porque os benfeitores espirituais, 24 horas antes daquela reunião, preparam de maneira adequada o ambiente, preparam de maneira adequada aqueles espíritos que poderão sim ser atendidos, preparam de maneira adequada aquele treinamento que será feito, fazendo aproximar de nós os espíritos que, através da mediunidade que ora tenhamos nesta encarnação, possam se comunicar conosco e trazerem aí as suas mensagens e os seus conhecimentos. E todo este processo não se dá de forma aleatória. Simplesmente vamos aproveitar o que temos aqui. Há todo um processo já pré-determinado. As coisas não acontecem simplesmente porque nos reunimos e terá que acontecer. Há toda uma programação, há toda uma união do plano espiritual com o plano material para que as coisas se desenvolvam da melhor forma possível. Então, há a colaboração dos benfeitores espirituais e deve haver também a colaboração dos médiuns para que estejam de conformidade com aquilo que o plano espiritual esteja esperando. Então vejam como que a nossa participação nesses encontros, e eu citei aqui o trabalho de desobsessão, um treinamento mediúnico, mas nós poderíamos aqui colocar as aulas que muitas vezes damos nos cursos, as aulas que são oferecidas aos jovens, às crianças, o trabalho de atendimento fraterno, o trabalho de passes, ou também quando realizamos algum evento para favorecer aos mais necessitados, como um bazar, como um alimento, todos esses setores necessitam de uma união para que o trabalho atinja os seus objetivos, tanto do lado material quanto do lado espiritual. Então, a união é extremamente importante. A preparação das pessoas no plano físico para que estejam minimamente prontas para o atendimento espiritual é sempre muito importante. O bom pensamento, o bom sentimento,
as preces, as vibrações, a boa alimentação, o cuidado com os pensamentos e as palavras, tudo isso interfere de modo direto ou indireto naquilo que vamos realizar na comunhão com o plano espiritual. Emmanuel não coloca à toa esse tipo de comentário, este capítulo, no livro Seara dos Médios, sem que por detrás tenha um objetivo muito importante. Quando nós olhamos o trabalho que ele realizou junto com Chico Xavier, há de se entender que Emmanuel tem sim uma capacidade moral, intelectual e espiritual muito grande. Mas havia necessidade também de que o nosso querido Chico se preparasse adequadamente para receber a presença de Emmanuel e estar devidamente pronto para receber todas as orientações que eram passadas ao papel através da psicografia. Então vejam como essa colaboração ela está verdadeiramente em todos os pontos da vida comum. Nós não podemos, de maneira nenhuma, acreditar que vamos chegar simplesmente lá na casa espírita e vamos realizar o nosso trabalho sem que haja, da nossa parte, um preparo adequado. Por que que a espiritualidade ela tem a tarefa de se preparar adequadamente para aquela atividade e nós não a tenhamos? Pelo contrário, talvez o preparo seja maior de nós do que da espiritualidade. Pelo fato da espiritualidade estar fora do campo material, estar fora do campo físico, o seu campo de visão, o seu campo de ação é muito maior do que o nosso, porque nós temos as nossas limitações da vida material e do corpo físico. Então, um precisa do outro. Quando nós pegamos a série do nosso querido André Luiz, também pela psicografia do Chico, quando o André Luiz então começa a sair de nosso lar para fazer as visitas aqui no planeta ou em outras localidades, e ele nos traz todo um cabedal de acontecimentos que ocorrem quando alguém faz o evangelho no lar, quando ocorre algum fato no meio social, quando há uma determinada reunião numa casa espírita ou em outras zonas espirituais que circundam o nosso planeta, nós vamos observar ali que para que se obtivesse um fato concreto positivo com aquela atividade, era preciso que houvesse união. A união dos espíritos que vão de encontro àquela necessidade e a união por parte daqueles que aguardam a presença do plano espiritual. Então, falando exclusivamente de nós, de uma forma individual, não importa se o nosso trabalho é um trabalho idêntico ao do Chico, ou melhor do que o Chico, ou, na grande maioria dos casos, se o nosso trabalho é um trabalho ainda muito simples, muito aquém daquilo que realizou o médium Chico Xavier e Emmanuel, nós temos que nos preparar adequadamente para aquela tarefa. Porque o próprio Emmanuel, em outras oportunidades, relembra a todos nós que nós, para atingirmos as grandes lições, as grandes tarefas, os grandes compromissos e até mesmo as grandes missões, precisamos iniciar pelas pequenas, precisamos iniciar por aquelas mais simples. Então, se eu saio de casa para ir para uma reunião de desobsessão, não me preparei, não me coloquei de forma adequada para aquele momento, para aquele encontro.
tive um dia completamente aquém das minhas possibilidades de equilíbrio. Vou àquela reunião, entro, me acalmo, sento, me preparo e me coloco à disposição. Antes que haja toda uma atividade mediúnica de comunicações naquele instante, a espiritualidade terá que realizar todo um trabalho de reequilíbrio mental, emocional, físico, para que eu esteja minimamente pronto para atender às necessidades do plano espiritual. Então vejam como o capítulo, ele tem sim um fundamento muito significativo e muito importante. É a união do plano espiritual com o plano material, onde nós vamos oferecer o que temos de melhor. E a espiritualidade, ela sabe perfeitamente até onde podemos ir, até onde podemos chegar. A espiritualidade sabe perfeitamente o que podemos oferecer. Então, fazendo aí uma escala de 0 a 10, se nós temos capacidade de oferecer, de dar até 4,5, a espiritualidade espera o quê? Que nós nos preparemos adequadamente para oferecer 4,5. E quando a espiritualidade sabe disso, e ela entende que nós nos preparamos, que nós nos policiamos para oferecer ali 4,5, o que nós vamos encontrar? A união. A união para que o trabalho se realize dentro dos objetivos que foram traçados. Quando isso não acontece, quando eu não me preparei adequadamente para atingir aquele ponto de 4,5, e estou ali em 2, 2,5, a espiritualidade terá todo um trabalho a ser realizado para que eu consiga pelo menos chegar a 3 e oferecer alguma coisa. Então, muitas vezes, aqueles espíritos que porventura estariam ali preparados para se utilizarem das partes materiais que tenho, não poderão definitivamente, de uma forma abrangente, expor as suas necessidades de uma maneira mais completa, de uma maneira mais dinâmica. Haverá ali um ponto de desequilíbrio. Então, o capítulo tem sim uma função específica no ensinamento também das questões mediúnicas. Tem que haver a união entre nós, plano material e plano espiritual. Eu tenho que conhecer e entender qual é a minha capacidade. E eu usei essa escala de 0 a 10 somente para a gente ter uma noção, mas se eu acredito que a minha capacidade de doação vai até 4,5, então eu vou procurar naquele dia do trabalho oferecer 4,5. Eu vou me unir à espiritualidade que sabe dessa condição para que não haja nenhum empecilho no processo, no trabalho, na atividade daquele momento. Outra coisa importante que este capítulo nos traz para reflexão é quando nós falamos do grupo de desobsessão, do grupo de estudo mediúnico, dos inúmeros grupos que fazem parte da casa espírita, e todos eles formam um enorme grupo para o bom funcionamento daquela casa. Há de se ter união.
Nós temos que compreender que na casa espírita nós não vamos de maneira nenhuma encontrar pessoas perfeitas, almas perfeitas. Vamos encontrar algumas almas que se destacam pela sua capacidade intelectual, pela sua mediunidade, pelo seu sorriso, pela sua bondade, pelos seus atos de caridade, mas não encontraremos ainda almas definitivamente evoluídas. Quando encontrarmos, nós vamos perceber, como percebemos o Divaldo, como percebemos o Chico e tantos outros missionários que passaram aqui por nós ao longo da caminhada, mas na grande maioria, 90, 90 e poucos por cento, são almas em evolução, almas em trabalho. Então não adianta nós nos colocarmos naquela posição de crítica, apontando defeitos com relação às almas queridas que compõem o grupo junto conosco. Para que o grupo evolua, para que o grupo cresça, para que o grupo se desenvolva, para que nós tenhamos ali um grupo homogêneo, como fala André Luiz, é necessário que haja união. E a união entre todos se faz pela compreensão que eu tenho com relação ao outro companheiro. Eu posso ter uma capacidade intelectual, uma capacidade de entendimento, uma capacidade de ação muito maior do que a dele. Mas ele tem uma capacidade de bondade, de generosidade, de caridade em favor do próximo muito maior que a minha. Isso não significa que eu estou acima dele ou ele acima de mim. Estamos na mesma posição ali naquela casa espírita, cada um realizando uma tarefa diferente. E cada um tem uma visão diferente. Cada um tem um objetivo diferente. Isso não significa dizer que este ou aquele estejam errados. Quando há união, mesmo mediante as divergências que possam aparecer, mesmo diante das divergências que possam se fazer presentes na caminhada, todos nós vamos entender e compreender que através da união, nós vamos equilibrando os processos. E, quem sabe, unindo os dois, poderemos chegar de uma forma mais rápida e de uma maneira mais abrangente a objetivos, tanto de um como de outro. Então, a união, ela é muito importante. Sem união, nós não conseguimos realizar as tarefas importantes e significativas que estejam diretamente ligadas ao bem e à caridade. Todas as vezes, e nós vemos isso nos livros de André Luiz, todas as vezes que os sentimentos ou os pensamentos divergem da união, quando, por exemplo, eu vou àquele trabalho mediúnico, mas não gosto daquela pessoa, tenho antipatia daquela pessoa, não acredito nas comunicações daquela outra, eu estou quebrando o laço de união. Estou desrespeitando o trabalho da espiritualidade que tenta, de toda maneira, de todas as formas, fazer com que haja a união. Quando eu me coloco simplesmente naquela condição de que, olha, a minha capacidade de doação é 4,5, eu me preparei adequadamente para isso e estou aqui para servir em favor do bem, em favor daqueles que precisam e em favor daquilo que precise ser resolvido neste instante. Quando eu me coloco nesta posição, eu estou me unindo à espiritualidade e, de uma certa forma, estou me unindo ao grupo a que pertenço. Independente se o grupo
está agindo da mesma forma, porque foge a uma responsabilidade pessoal, foge a uma responsabilidade que não é minha, é do outro. E o outro responderá por aquela postura que esteja tomando. Então vejam como que é importante este conhecimento, esta análise, este vivenciar, principalmente o processo de união entre nós, para que os objetivos sejam alcançados de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais equilibrada. E Emmanuel termina o texto dizendo assim: imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros, quando preciso, a muleta e o remédio. Olha que bonito. Imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros, quando preciso, não é sempre, mas quando preciso, a muleta e o remédio. Quantas vezes nós somos chamados a sermos a muleta ou o remédio de alguém? Isso não pode se tornar algo comum e cotidiano, porque criamos uma dependência do outro para conosco. E o outro deixa de evoluir pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo e pela sua própria capacidade. Mas, quando preciso, imitemos o sentimento da vida e sejamos para alguém a muleta ou o remédio, naquele instante, naquele momento, naquela situação. É o que a espiritualidade faz conosco. Ela não dirige os nossos caminhos. Claro que somos influenciados e muito pelo plano espiritual, mas a espiritualidade não vem interferir de uma maneira direta todos os instantes na nossa caminhada. Ela vai nos dando a muleta e o remédio conforme as necessidades vão aparecendo, para que nós sejamos capazes de superar cada uma delas e atingir o objetivo que desejamos ou que precisamos. Ouvidemos os defeitos do próximo, na certeza de que todos nos encontramos sob o malho das horas, na bigorna da experiência. Olha a colocação que Emmanuel faz. Ouvidemos os defeitos do próximo, na certeza de que todos nós, nos encontramos sob o malho das horas, na bigorna da experiência. Estamos todos no mesmo caminho. Estamos todos na mesma escola. Estamos todos na mesma condição. Cada um dentro de uma posição evolutiva diferente. E quando há união, o que está acima ampara o que está embaixo. E aquele que está embaixo ampara aquele que esteja mais ainda abaixo dele. Tolerância é o cimento da união ideal. Olha que interessante. Tolerância é o cimento da união ideal. E muitas pessoas perguntam: puxa, mas como trabalhar a união? Como trabalhar este processo de unificação? Tolerância. Tolerância. E tolerância, ou seja, tolerar o outro, não é disfarçar naquele momento, ficar de boca fechada e depois, quando nós vamos embora, nós ficarmos ali remoendo aquela situação, aquela pessoa, ou ficar mastigando aquela pessoa, aquela situação, fazendo mal a nós mesmos, porque isso é um veneno
fluídico, magnético ao nosso corpo físico e perispiritual. É tolerar, entender o outro, compreender o outro. Como eu disse, estamos na mesma faixa, na mesma escola, na mesma caminhada, vivendo as mesmas experiências, mas estamos em posições diferentes evolutivas. Não temos talvez a mesma moral, não temos talvez a mesma inteligência, não temos talvez a mesma capacidade espiritual, mas estamos dentro da mesma sala de aula. Então, quando você tolera de forma verdadeira e sincera e compreensiva, você simplesmente faz com que haja um início de um trabalho de união. E como diz Emmanuel, tolerância é o cimento da união ideal. É só a un... E só a união faz a força. Em São Paulo, se brincava muito antigamente, porque ali no bairro da Moca, em São Paulo, ainda existe, né, a fábrica da Açúcar União. E as pessoas brincavam, né, que a união não faz só a força, mas a união faz o açúcar também. Era uma brincadeira muito comum que se fazia em São Paulo. Antigamente não existiam tantas marcas de açúcares como hoje, mas a mais comum era a Açúcar União. E as pessoas brincavam sempre, né? Ah, a união não faz só a união não faz só a força, faz o açúcar também. E Emmanuel relembra isso para nós. E só a união faz a força. Porque quando nós estamos unidos, a força de ação individual e coletiva é muito maior. Quando nós temos a união do grupo, nós temos um pouco mais de homogeneidade. E quando nós temos essa hegemonia entre todos, automaticamente nós temos uma capacidade de atingir objetivos de uma maneira mais rápida e mais profunda. Então, a união realmente faz a força de atingirmos os objetivos de uma maneira mais tranquila e serena. Entretanto, há força e força. E só a união faz a força. Entretanto, há força e força. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam um incêndio. Olha a colocação de Emmanuel para a gente refletir. Olha que interessante. Tolerância é o cimento da união ideal. E só a união faz a força. Entretanto, há força e força. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Reúnem-se ou congregam-se milhões de fagulhas e formam um incêndio. Então, quando a união é positiva, é para o bem, é para a caridade, é para o indivíduo, é para o coletivo, temos as gotas e temos a fonte da alegria, da vitória e da sabedoria. Mas quando não encontramos o mesmo, vamos ter ali milhões de fagulhas que formam os pequenos, os médios, desculpem, e os grandes incêndios na coletividade. Tolerância é o cimento da união ideal.
e só a união faz a força. Entretanto, há força e força. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam o incêndio. E ele termina: pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajudar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma. É que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajudar os interesses da vida, e fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma. É que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. Ou seja, poderemos fazer todo o esforço para o bem, mas somente com as qualidades do Cristo é que verdadeiramente nós conseguiremos fazer a união para a força do bem. Quando os ensinamentos de Jesus, os exemplos do Cristo, fazem parte da nossa intimidade, toda a união se transformará numa grande força voltada para o bem comum. Não somente um bem para nós, para o bem comum. Então, esse é o capítulo 46 do livro Seara dos Médiuns, psicografia do Chico, ditado pelo Emmanuel, que tem como título União. Este capítulo foi concretizado através dessa psicografia em reunião pública de 24 de junho de 1960, lá em Uberaba, Minas Gerais. E esse capítulo está diretamente ligado, como todos vocês já sabem, ao capítulo 31 do livro dos Médiuns, na sua dissertação número 20. O capítulo 31 do livro dos Médiuns está na segunda parte do livro. E esse capítulo, o 31, ele fala exclusivamente para nós, das dissertações espíritas. Eu estava procurando aqui. Então, o capítulo 31 do Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, Kardec coloca as dissertações espíritas. São mensagens que os espíritos trouxeram, mensagens curtas que os espíritos trouxeram na complementação do trabalho que foi realizado quando da idealização do Livro dos Médiuns. Então, esse item número 20 é uma mensagem de São Vicente de Paulo. E ela diz assim: a união faz a força. Sede unidos para serdes fortes. A união faz a força. Sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, deitou raízes profundas. Vai estender por sobre a terra sua ramagem benfazeja. É preciso vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia
e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações. As vossas relações. Para chegardes a isso, mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações. Que os vossos defeitos passem desapercebidos. Despercebidos. Desculpe. Que os vossos defeitos passem despercebidos. Que somente as vossas qualidades sejam notórias. Que o facho da amizade santa vos funda, ilumina e aqueça os corações. Assim resistireis aos ataques impotentes do mal, como rochedo inabalável à vaga furiosa. Então, é uma mensagem de São Vicente de Paulo a Kardec, incentivando-nos ao quê? A indulgência, a tolerância, a união entre nós, para que não só individualmente, nos grupos dentro da casa espírita, mas a casa espírita, mas também o chamado movimento espírita que há em todo o nosso país e até mesmo em outros países, se protejam, se fundem verdadeiramente na atividade exemplificada por Jesus e em tudo aquilo que ele nos deixou como ensinamento. Então, a mensagem de Vicente de Paulo é muito importante para todos nós. A união faz a força. Sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, deitou raízes profundas. Vai estender por sobre a terra sua ramagem benfazeja. É preciso vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações. Que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Assim resistireis aos ataques impotentes do mal, como rochedo inabalável à vaga furiosa. São Vicente de Paulo. Então, queridos amigos, fica aí o nosso pequeno e singelo comentário a respeito do capítulo 46 do livro Seara dos Médiuns. Quero agradecer aos demais companheiros que têm participado conosco nesse estudo, o Marildo Brito, de Bauru, a Débora Rodrigues, de Bocaiúva, Minas Gerais, e a Ana Carolina, de Lavras, também Minas Gerais. Agradecer a todos vocês que têm acompanhado o estudo e têm aí nos ajudado na divulgação desse e dos demais trabalhos que são oferecidos pelo canal, como também dos trabalhos que são oferecidos pela Web Rádio Espiritismo e Vida. Desejo a você um bom final de sexta-feira, que você tenha um excelente final de semana, como também o seu lar e sua família, e que o Divino Mestre Jesus
esteja presente sempre conosco em toda a nossa caminhada, incentivando-nos a esse trabalho de tolerância, a esse trabalho de entendimento, de indulgência, de compreensão, para que possamos estar unidos, para que possamos estar fortes em todos os objetivos que por nós sejam traçados, como também por aqueles que são traçados pela espiritualidade, na única tarefa que é levar o bem e a caridade em favor de toda a humanidade. Um forte abraço a todos, até o próximo encontro e que Jesus nos abençoe. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço e até a próxima.